Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, tô de volta para mais um vídeo e agora eu vou trazer aqui a minha opinião a respeito desse jogão de bola entre Melgar e Vasco, estreia do Vasco no grupo G da Sul-Americana. Esse jogo que vai ser realizado nesta quarta-feira, dia 4, às 19 horas de Brasília, lá no Monumental da Universidade Nacional de São Agostinho, na cidade de Arequipa, no Peru, né? Um jogo aí importante para o Vasco, Vasco que volta aí depois de 5 anos fora do cenário internacional. Então tem uma partida aí importante para as pretensões do Vasco na temporada de 2025. A Arequipa, que fica aí numa altitude de aproximadamente 2.300 metros acima do mar, não é tanta altitude assim, né? O importante lá é que a umidade relativa do ar é muito baixa, então os jogadores sentem dificuldade na hora de respirar. Não é tanto por causa da altitude, mas sim pelo ar, que é muito rarefeito, é um ar muito quente. Inclusive aí, infelizmente, por azar do Vasco, o clima lá ficou frio, então a umidade do ar acaba baixando cada vez mais e aí a dificuldade é maior. O Melgar leva vantagem sobre seus adversários muito por causa dessa questão, né, da umidade do ar. Então o Vasco tem que estar preparado, levar ali os seus botijões de oxigênio para poder, para qualquer eventualidade ali, dar um auxílio aos seus jogadores. A transmissão dessa partida vai ficar por conta da Paramount e a arbitragem vai ter aí o quarteto lá do Paraguai, né, nosso país vizinho aqui. O juiz vai ser o Derlis Alves, auxiliar 1, Milquíades Saldivar, auxiliar 2, Nancy Fernandes e no VAR, Zulma Quiones. Nos últimos 5 jogos aí, o Melgar vem de 3 vitórias pelo campeonato peruano e 2 derrotas aí pela pré-libertadores, as 2 derrotas por Cerro Porteño, né? O time lá do Paraguai conseguiu a classificação para a fase de grupo, enquanto o Melgar, por ser eliminado, veio cair aí no grupo G, no grupo do Vasco, para disputar a Copa Sul-Americana. O Vasco tem aí 3 vitórias, né, nesses últimos 5 jogos, contra Botafogo, Nova Iguaçu e o Santos, e 2 derrotas contra o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco vai vir completo para essa partida, né? Todos os jogadores que estavam à disposição do Fábio Carille para a estreia do Campeonato Brasileiro vão estar participando aí dessa partida importante. Então é importante que o Carille mantenha ali o mesmo time que conseguiu aí essa vitória contra o Santos, para poder dar um pouco mais de ritmo de jogo para os atletas, principalmente os que chegaram agora há pouco tempo, caso do Nuno Moreira e também do Garré, se entrosar um pouco mais. Então é importante tá dando sequência a esses jogadores. Infelizmente eu não conheço o time do Melgar, né? É um time aí que vem aí 100% no campeonato peruano, né? Ganhou as 5 partidas que disputou. Então eu tive que buscar ali informações no canal do Josa, né? Um canal importante que a gente tem aqui no YouTube. O Josa, que é um jornalista que entende muito do futebol sul-americano, está sempre trazendo vídeos para os canais maiores aqui do Brasil, né? Trazendo informações sobre o futebol sul-americano. Então eu acredito aí na opinião do Josa, que é uma opinião embasada pelo conhecimento que ele tem, né, dos times, principalmente argentinos e uruguaios ali. Então eu acredito muito no que o Josa pode estar analisando. Ele disse ali que, apesar da equipe do Melgar estar ali 100% no campeonato peruano, né, vem com muitos problemas extracampo. O vestiário do time estava totalmente perdido pelo técnico anterior. No final do ano ali, o time mandou ali o técnico embora, chegou o técnico Walter Reboneto, que fez uma limpa total ali no elenco do Melgar, né? Tá dando ali uma cara melhor para a equipe peruana e vem fazendo até um bom trabalho. Consegue ali 5 vitórias em 5 jogos no campeonato peruano. O Melgar disputou essas pré-libertadores aí contra o Cerro Porteño, né? E perdeu no agregado ali por 5-2.
Então é um time que, quando muito pressionado, acaba deixando a desejar ali. O time joga ali no 4-1-4-1, né? Ele procura ali povoar um pouco mais o meio de campo para chegar com mais jogadores ao ataque e, ao mesmo tempo, quando for perder a bola ali, poder estar recompondo com mais velocidade também para ajudar ali a zaga do time do Melgar. É um time que dentro de casa propõe o jogo, mas muito pressionado acaba cedendo ali. Então o Vasco tem que buscar ali pressionar esse time a todo momento. Os laterais são jogadores que apoiam bastante, mas deixam muito espaço quando tem que recompor. Então o Vasco tem que procurar jogar com o PH e principalmente com o Piton, que a gente sabe que é a principal arma do Vasco é a lateral esquerda ali com o Piton cruzando para dentro da área para o Verratti. Então o Vasco tem que procurar ali se dar bem em cima desses dois laterais que avançam bastante, mas ao mesmo tempo deixam muito espaço. O centroavante, o Bordachá, é muito perigoso, né? É um cara que se movimenta bastante, tenta tirar sempre os zagueiros ali da sua melhor posicionamento, tira ali para poder deixar que o segundo atacante entre na sua vaga ali, buscando sempre estar atrapalhando, confundindo a zaga adversária. Eles têm ali um meio de campo talentoso com o Guzmán, que é o camisa número 8, o Martini, número 10, que municiam bastante o Bordachá, né, para poder ali fazer as jogadas de ataque. Tem o Rodrigues também, que é outro jogador importante nesse meio de campo. Então o Vasco tem que estar ali povoando um pouco mais o setor do meio de campo, porque a gente sabe que é ali que a bola rola, é ali que o cérebro da equipe funciona. Então, se der espaço, eles vão ter um número maior de jogadores nesse setor e podem estar dominando ali. O Vasco, que volta aí depois de 5 anos, né, afastado da Sul-Americana. A última participação foi em 2020, onde nós fomos eliminados ali pelo Defensa e Justiça da Argentina. Esse jogo aí, um jogo, que o Lucão deu muito mole, né? Largou uma bola lá que o atacante do Defensa e Justiça só teve trabalho de empurrar para frente. O Ribamar perdeu muito gol. Foi um jogo catastrófico, que a gente prefere até esquecer, mas infelizmente ficamos aí muito tempo fora da competição internacional. Estamos voltando e temos que voltar aí para buscar aí pelo menos se classificar em primeiro nesse grupo G, porque se a gente chegar em segundo, de repente não entra, né, na fase classificatória. Os melhores segundo lugares que são classificados para a fase eliminatória, né? Então é importante para o Vasco buscar logo na estreia um bom resultado, empolgado aí pelo bom resultado do último domingo aí contra o Santos, de virada em São Januário, né? Uma festa maravilhosa que todos nós sabemos aí que foi. O time do Vasco com um segundo tempo muito bom. Primeiro tempo, o Vasco pecou bastante, mas se a gente entrar ali com muita determinação que a gente teve no segundo tempo contra o Santos, eu acho que o Vasco pode até estar buscando aí um bom resultado. O Josa disse ali que o Vasco tem que estar pressionando. O time do Melgar é um time que gosta de jogar livre, então o Vasco tem que estar ali fazendo aquelas faltas técnicas, não deixando o time adversário sair com tanta facilidade. No jogo contra o Santos ocorreu esse erro. O time do Vasco é um time que marca muito liso, ao invés de chegar ali e fazer aquelas faltas técnicas, né, que todo time faz para dar uma catimbada, segurar, não tomar ali um contra-ataque. O Vasco deixa sempre jogar, esperando o erro do adversário para ele poder sair no contra-ataque. Então acho que é importante o Carille pedir que os jogadores, principalmente ali do ataque, o Nuno, o Garré, o próprio Verratti e Coutinho ali, que são os 4 jogadores mais avançados, façam essa falta, não deixe ali o time adversário sair lá de trás tocando a bola com facilidade para poder procurar ali a melhor formação. Eu acho que o Nuno vai ser importante nessa partida, né? Ele que no jogo passado também foi muito importante, na minha opinião foi um dos melhores jogadores do Vasco contra o Santos, fez mais um gol, um jogador que vem aí caindo nas graças da torcida. O Josa falou que o lado direito do time do Melgar é um lateral fraco, apoia bastante, mas deixa muito a desejar na marcação. Então o Nuno tem que dar ali um suporte ali pro Piton para poder chegar mais na linha de fundo e explorar, né, aquelas jogadas
para dentro da área para o Verratti tentar ali a conclusão. Pelo lado direito, o Paulo Henrique também vai ter muito espaço, o lateral esquerdo também deixa muito espaço, então os dois laterais vão ser ali importantes nesse auxílio ao ataque do Vasco. Eu acho que, como eu falei anteriormente, o Carille tem que dar um pouco mais de gente ali no meio de campo, povoar, para poder ali espelhar, né? Ter um pouco mais de jogadores ali para competir com o time do Melgar, que vai jogar com 4 jogadores ali no meio de campo. Então eu acho que o Garré pode estar sendo sacado para a entrada ali, quem sabe, do Jair, do Tietê, mas também pode estar sendo um jogador mais entrando ali mais por dentro, juntamente com o Coutinho, para formar num estilo 4-4-2, que seria importante. Eu acho que no 4-3-3 o Vasco pode estar deixando espaço no meio de campo, e a gente sabe que se deixar espaço no meio de campo é difícil, o jogador tem mais facilidade de pensar e poder achar ali o jogador ali do centroavante, que é um jogador perigoso, como diz o Josá. O Vasco foi completo, né, como eu falei. A provável escalação do Melgar deve ser a seguinte: Ricardo Farro, Barrios, Lazo, Gonzalez e o Cabanillas, Orzan, Tandazo, Guzmán e Martínez, Vivanco e Bodachá. O técnico Walter Ribonetto deve estar trazendo aí essa formação para esse jogo de estreia contra o Vasco. Já o Vasco deve vir aí com a mesma formação da vitória contra o Santos: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lemos e Piton, Hugo Moura, Paulinho, Coutinho e Garré, Nuno e Verratti. Acho que vai ser um jogo difícil, né? Principalmente, como eu falei, por causa do ar quente, né? O ar pesado. O Vasco vai ter um pouco de dificuldade nos primeiros momentos ali, vai ter ali uma adaptação, né? O organismo do ser humano acaba se adaptando, pode ser aí difícil para alguns jogadores permanecer por muito tempo dentro de campo. Então o Carille tem que ter aí a sabedoria de dosar o elenco, quem sabe aí o Coutinho jogar só o primeiro tempo, voltar com o Paê já no segundo tempo, poupar ali o Verratti, que é um cara que tem muitos jogos aí na temporada, no segundo tempo botar o Ryan. Então tem que estar aí mesclando ali juventude e experiência para poder estar tirando o melhor proveito desse jogo, que é um jogo que o Vasco vai ter aí a sua estreia. A gente sabe que a estreia é um jogo sempre nervoso, um jogo catimbado, fora de casa, Sul-Americana é complicado, a torcida fica em cima ali, pressionando bastante, tem questão de racismo, mas o futebol peruano é um futebol que está muito abaixo aí no Campeonato Sul-Americano, né? Ocupa aí a 10ª colocação da Conmebol aí para a Copa do Mundo. Então acho que o Vasco tem totais condições de buscar essa vitória. Vasco que vai empolgado da vitória aí contra o Santos. Alguns jogadores que estrearam aí na partida contra o Santos foram bem. Caso do nosso zagueiro Lemos, que jogou muito bem. O primeiro tempo foi um pouco estável, mas no segundo tempo ali acertou muitos lançamentos. O próprio Garré no primeiro tempo ficou meio perdido, mas depois foi se acertando. Então o Vasco tem que buscar ali uma melhor posicionamento dentro de campo para não se cansar tanto, mas também não pode deixar o time do Melgar gostar da partida, porque a gente sabe que com o apoio da torcida, né, na altitude, com todas as dificuldades que os brasileiros irão enfrentar, a gente não pode dar também muito espaço, senão acaba perdendo essa partida. E se começar a Sul-Americana perdendo, não seria muito bom não, porque a gente sabe aí que, como eu falei anteriormente, a segunda colocação não garante a classificação. Eu acredito numa vitória do Vasco, 2-0, aquele placar que eu adoro, 2-0, placar clássico aqui do canal, gols do Verratti e do Coutinho, para poder estar começando muito bem aí a Sul-Americana, que é importante para a gente conquistar aí um campeonato internacional, já que a gente está há muito tempo sem conquistar, pela virada histórica lá da Mercosul contra o time do Palmeiras, 4-3 lá no antigo Palestra Itália. O Vasco não vence uma competição internacional. Temos tudo para chegar bem nessa competição. O Vasco pegou um grupo que não é um grupo difícil. O grupo tem ali o principal adversário, o Lanús da Argentina, mas também não é um clube que está em boa fase no futebol argentino. Então o Vasco
se preparar bem fisicamente, que já deu uma melhorada no último jogo, jogar um pouco mais agrupado, com sabedoria, com um sistema tático bem definido, o Vasco tem tudo para trazer uma vitória. Deixa aí o seu comentário a respeito do que você acha dessa estreia do Vasco aí na Sul-Americana, Melgar e Vasco. Você acha que o Vasco vai ter dificuldade? Ou o time do peruano lá é um time fraquinho que o Vasco vai poder passar por cima? Seu comentário é importante, o seu like, e deixa aqui também a sua inscrição se você não for inscrito, para poder ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais aqui, que é importante para o canal estar buscando aí voos mais altos aqui no YouTube. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína.